Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer, seguindo minha direção, mesmo que for na contramão. Vou fazer o que nasci pra ser, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer. Olá pessoal, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Hoje dando início em mais um episódio do Você Pode, da nossa primeira temporada, onde estamos trazendo especialistas no nosso corpo técnico e hoje um convidado muito mais que especial, um cara brilhante, com know-how incrível. Eu tenho certeza que essa noite vai passar um conteúdo que vai agregar muito valor à sua vida pessoal e profissional. É isso, Brunão? Exatamente, Diegão. Pessoal, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. É um prazer hoje, mais uma vez, esse episódio, nessa fase aqui inicial para você que quer fazer algo melhor, quer melhorar a sua vida. Nessa fase, nessa temporada, a gente está tentando trazer de todas as formas isso para você. E hoje, cara, um convidado realmente muito especial, fez parte de uma boa parte da minha vida, de um bom pedaço ali da minha história, da qual, trago sempre referências, ia lá, vi o cara e era uma das únicas, é ainda uma das únicas pessoas que eu conversava lá e coincidentemente ou não, está aqui hoje. Gabriel Ferraz, nosso parceiro, vai falar aqui muito com a gente aqui sobre desenvolvimento humano, cara, e vários pilares, várias outras ferramentas que vão ajudar você nessa fase. Então, por favor, Gabriel Ferraz, nosso parceiro, se apresente, meu irmão. Boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Agradeço a você, espectador, ouvinte. Se estiver correndo, lavando a louça, eu sou um consumidor de podcast. E olha que interessante, Gabriel ele tem uma etimologia de mensageiro. E o grande desafio para nós que somos mensageiros, mensageiras, é compreender que nós não podemos ser maior que a mensagem. Quando nós temos a humildade cognitiva de compreender o que eu sei, o impacto que eu posso trazer para a vida do outro, e com essa humildade cognitiva, de ir aprendendo passo a passo, lembrando que as pessoas que chegaram onde estão, elas começaram de onde estavam, gradativo, um dia de cada vez, eu acredito que a vida se torna um grande papo de progresso, e vale lembrar que o progresso é para benefício de muitos. Sou original de Jaú, interior de São Paulo, assim como o Diego, gosto de uma boa resenha, de um bom futebol. Eu acredito como um bom brasileiro, nós temos condições de aprender com o esporte. O esporte, a arte, a música, ela nos ensina. E hoje o desenvolvimento humano ele faz parte da minha vida, é minha profissão, é minha vocação, é meu sustento, é meu ganha-pão. Estar aqui com vocês é uma grande alegria, venho com muita intencionalidade, coração aberto. Vale lembrar que ninguém é melhor do que ninguém, não tem certo, não tem errado. Estamos aqui com uma intenção maior de colaborar, né? Exatamente. O Gabriel falou algo ali naquele início dele, que a gente comentou no nosso piloto, né, Diegão? Mas falamos que nossa intenção aqui é ser o sal da terra, né? Como diz a parábola lá. Então, que sim, né, não sejamos maior que a mensagem, que sim, a gente consiga colocar o sal, né, na vida dessas pessoas e realmente mudar a vida das pessoas. E seremos só o mensageiro, assim como a etimologia do nome Gabriel traz. É isso, e Gabriel, faz todo sentido a questão da humildade, a questão do aprendizado. Aqui nós como mediadores trazemos especialistas e contamos com a interação do público também para a gente aprender, né? Isso daqui está sendo uma escola, a gente está dando oportunidade, está levando essas ferramentas para todos os nossos espectadores, mas está sendo uma grande escola para nós, aqui para mim e para o Brunão. Mais que o MBA, com toda certeza. E eu já queria agradecer de antemão, né, Brunão? A gente foi presenteado aqui pelo nosso parceiro Gabriel, do livro Alta Performance com PNL aplicada às profissões. E aqui tem o capítulo onde o Gabriel dá a sua contribuição. E eu já queria iniciar já pegando, cara, porque deixar aqui, vou deixar fazendo propaganda, Diegão, vou deixar aqui, ó. Perfeito. E eu já dei aquela passada de olho já, né? Porque é um tema que me interessa muito, é um tema que traz muita
de grande valia para minha profissão, para minha vida pessoal. E já vi um trecho aqui que me fez lembrar um provérbio chinês, que antes de iniciares antes de iniciar a tarefa de mudar o mundo, dê 3 voltas na sua própria casa. Então eu já queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quem quer mudar o mundo precisa primeiro mudar a si mesmo. Eu vou até reformular. A primeira negociação, aspas, quem quer mudar o mundo precisa primeiro mudar a si mesmo. Isso foi uma colocação do Gabriel, eu queria que ele falasse um pouquinho para nós sobre isso. Essa é uma citação do livro do William Ury, Como Encontrar o Sim com Você Mesmo. Primeira mudança em frente ao espelho. Eu venho do mundo da escola de samba, desfilo há mais de 20 anos, embora depois da pandemia, entre grandes transições, eu segui alguns caminhos, mas para mim o esporte, o futebol, a música, a arte são grandes pilares da minha vida. E quem quer mudar o mundo começa mudando a si mesmo, porque a maior dificuldade, às vezes, é nós darmos para nós o que nós falamos para os outros. Nós que somos facilitadores, aceleradores de gestão da mudança, com uma visão de progresso, em alguns momentos nós temos palavras para todo mundo. Às vezes, numa semana, quando eu facilito para pessoas e empresas um processo de plano de desenvolvimento individual, porque hoje nós vivemos uma era muito afetiva. Você pode ser o que você quiser, você pode mudar, você pode ser a diferença que quer ver no mundo. Mas de segunda a sexta, no jogo jogado da vida, nós vemos muitas empresas preocupadas com metodologias ágeis, como ter mais resultados, esse mundo VUCA, esse mundo BENI, que são vários acrônimos que nos convida cada vez mais, às vezes, a sermos competitivos. E será que nós estamos sendo humanos? Quais foram os aprendizados nesses 2 séculos, de 2020 a 2000, agora quase 23? Então, às vezes, é muito fácil eu chegar aqui, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos. São mais de 3.000 pessoas aceleradas, impactadas, a buscar melhores resultados. Mas como que eu sou dentro da minha casa, com a minha família, com a minha namorada, com os meus amigos, nos bastidores? Tem uma grande reflexão que eu gosto, Diego e Bruno, que é a seguinte: mais cedo ou mais tarde, você será reconhecida ou reconhecido pelo que você faz em silêncio durante anos, sem ninguém ver. Primeira vez que eu cheguei no estúdio para gravar um podcast, eu me emocionei muito. Porque durante a pandemia eu gravei mais de 40 lives. Mais de 40 projetos. E pessoas falavam assim, sabe, Gabriel? Quando a gente fala, é só óbvio. Quando eu falo, a primeira pessoa que escuta sou eu. Então o que eu falo, eu já sei. Agora, quando eu começo a desenvolver uma humildade cognitiva para reconhecer o que eu não sei, eu começo a enxergar o que eu não via. Eu começo a escutar o que apenas eu ouvia. A vovó falava, né? Ô menino, você entra por um ouvido e sai pelo outro. Você está comendo muito rápido. Quanto que vale um abraço? Eu tenho amigos de Itaquera, eu tenho amigos do Oscar Freire, eu brinco que eu vou da Faria Lima, cidade de Tiradentes, dos Jardins ao Ângela, porque graças a Deus a internet nos conecta com pessoas de todo mundo. Então, quando nós queremos mudar, quando nós queremos fazer a diferença, a maior pregação é de boca fechada. O exemplo, ele não é a melhor maneira de influenciar. É a única. E quando nós criamos essa honestidade radical, quando eu sento com hoje a minha sócia afetiva, e eu brinco com ela e falo, olha, nisso eu não mando bem, nisso e nisso, são assuntos que eu não domino, eu preciso de você. O relacionamento começa a ficar mais intencional. Tem uma autora chamada Brené Brown, que ela tem um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu não quero fazer um merchan aqui, mas tem um streaming de... tem um streaming de séries, de documentários, que tem um conteúdo muito interessante dela, que ela fala que a vulnerabilidade, ela não é um defeito. A vulnerabilidade é uma coragem. Quando eu venho aqui com um olhar técnico, com um olhar especialista, mas um olhar também de um empreendedor que está criando uma rampagem, uma aprendizagem, com o coração aberto, com uma intenção, a gente encara trânsito, está em São Paulo, motoqueiro, hoje em dia a molecada está estourando o vidro, querendo, às vezes trocando a vida para pegar o celular. Então essa primeira negociação nos traz um modelo mental, até fazendo um gatilho sobre o que é a PNL. A PNL é entender a programação neurolinguística, como eu funciono dentro.
Eu tenho 38 anos. O que mudou do Gabriel que chegou na Barra Funda, com R$ 10 na carteira em 2003, cheio de sonhos numa cidade grande como São Paulo, e não conseguia chegar na Moca? Porque eu tentei ser jogador de futebol, mas eu não tive alguém para me ensinar a diferença de atleta para boleiro. E aí a gente começa a entender, infelizmente, o que as universidades não ensinam. A diferença de emprego, trabalho e vocação. Porque emprego, 85% das pessoas buscam o que? Uma sobrevivência. Se nós pararmos para pensar na renda per capita do Brasil, tem pessoas que, de cada 5 pessoas, uma não sabe o que vai comer amanhã. Às vezes nós reclamamos e tem pessoas sonhando nesse exato momento de viver as nossas vidas. Por isso que quem quer mudar o mundo começa a mudar a si mesmo. Ô, Gabriel, falando tudo isso aí, pegando um gatilho nisso que você falou, e o gatilho também na pergunta que o Diegão fez, você teve um momento que você pivotou sua vida assim, tipo, 100%, né? Porque como eu falei aqui no começo, eu conheci o Gabriel, vamos falar nomes, né? Ele trabalhava na Mega, era do financeiro da Mega, né? Toda vez que eu ia receber, meu melhor momento, sem dúvida, era com o Gabriel, porque eu ia receber, né? Lá na Mega. E ele trabalhava lá. Então, você chegou a ser diretor financeiro da Mega e da agência de modelos e tal. Lá que eu conheci o Gabriel e de repente o Gabriel mudou muito, né, Gabriel? Quando você falando da gestão, primeiro, como que foi essa negociação com você mesmo? Isso que você acabou de falar. Que momento que foi que virou essa chave, mudou, pivotou e mudou tudo? Eu acredito que são alguns momentos. Recentemente eu gravei um podcast e o host é bonito esse termo, né? De vez em falar o que tá trocando ali, mas eu gosto do host. Chamo de meu par. O Diego é meu par, não tem... Ele olhou pra mim e falou, cara, quantos amigos seus chegaram pra você e falaram, cara, você é louco, depois de 16 anos, você entrar numa empresa como office boy, você tava ali no cargo de gente de gestão, criando projetos, você falou correr uma maratona em Chicago, você era feliz. E aí eu trago um convite. Felicidade é um estado de contemplação. Para as pessoas que têm um viés espiritual, religioso, se você for em Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E Gandhi, que é uma grande referência espiritual, eu não falo de religião, falo de espiritualidade. Ele fala que se queimar todos os livros do mundo e os seres humanos seguissem apenas Mateus 5, nós seríamos pessoas melhores. Porque eu tenho condições de discordar de você. Que fala em Mateus 5? Mateus 5 fala sobre as bem-aventuranças. Mateus 5 fala sobre como lidar com pessoas que às vezes são meio desafiadoras. Esse ano foi um ano super tranquilo. Política, Copa do Mundo, 4 minutos para acabar o jogo. Que meu volante, o Diegão, vai atacar. Diegão, só que falta que faz no César Sampaio. Então, são coisas. Fazia tempo que eu não chorava por causa de futebol. Fazia tempo. E acabou o jogo, eu desliguei a televisão. Fui pro meu trabalho, acelerei no outro dia, a hora que abaixou a adrenalina. Eu vi um vídeo, pingava lágrima quase de sangue. Então hoje, Bruno, eu tenho um modelo mental construído com o apoio de pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Mais uma vez, vale lembrar para você que nos acompanha. As pessoas que chegaram onde estão, elas começaram de onde estavam. A felicidade sem consciência não é felicidade, é busca por prazer. E hoje eu trabalho com jovens, eu trabalho com empresas, eu sou mentor voluntário na Gerando Falcões. E o que me preocupa, eu era da noite, eu ia pro rolê, escola de samba, mas a molecada está se anestesiando de uma forma muito para frente. E eu estava num momento onde eu comecei como office boy, eu comecei buscando o meu lugar ao sol. E eu acredito que cada vez mais a necessidade e o desejo roncou a barriga, a pessoa corre atrás. Só que qual é o grande problema? Que pega em empresas, que pega em time de futebol, que pega em pessoas que começam a ter o resultado. Infelizmente, elas deixam para se cuidar pela dor. E às vezes falta um mentor, um facilitador, uma rede de apoio, seja ela qual for, para orientar e falar, olha, nessa velocidade que você está indo, das duas, uma, ou é perca total, ou você pode sofrer. E aí, nesse meu caminho de desenvolvimento, eu fui recebendo alguns alertas no meio de uma corrida, que de tanto incentivar as pessoas,
Em 2018, eu recebi um convite para participar de um projeto no Ibirapuera. O projeto Ibira Vem Junto com a Nike. E na época, a Sabrina Sato era uma das hosts, já que vocês gostam desse termo. Sim. E nós começamos a entender a necessidade do capital humano, que quando o ser humano é cuidado, ele cuida. Hoje as empresas têm departamento de melhoria contínua, departamento de plano de desenvolvimento individual, o próprio RH, ele tem algumas ramificações, como o próprio departamento pessoal e o departamento de gente e gestão, que eles corroboram essa questão de melhoria contínua. E aí eu trago também para a questão da espiritualidade. Eu estava muito afastado da minha conexão espiritual. Assim, um momento de bons resultados, mas eu acredito que a minha essência, com o meu verdadeiro eu, ou como eu gosto de falar, com a minha mensagem, elas estavam distantes. E eu acredito que 2020 foi um ano que chacoalhou a maioria das pessoas, né? Sim. E você ficou por quanto tempo na Mega? 16 anos. 16 anos, né? Perfeito. E você construiu ali a sua projeção de carreira, foi subindo de nível. Acredito que, pelo que você conta, você estava feliz, mas podemos dizer que você partiu para um propósito maior. Podemos dizer assim, você se dava bem no seu trabalho, alcançava os resultados, atingia os objetivos, mas faltava algo. E você estava se perdendo no caminho e onde precisava encontrar, e se encontrou levando o seu conhecimento, levando a sua experiência para os outros. É isso, essa mudança teve a ver com essa questão de propósito, e você entender que, e eu falei até no episódio passado, que você teria uma exponencialidade maior da área que você está atuando hoje, e se você se encontra mais feliz. Conhecimento é uma bênção ou é um peso? Sabia que na Bíblia, já que estamos trazendo um olhar aqui de pouco até espiritual, Sim. tem um versículo em Eclesiastes 1:18 que fala que às vezes muito saber traz sofrimento. Para algumas pessoas, a ignorância é uma dádiva. Sim. Porque o excesso de informação, ele gera acúmulo. E nós estamos vivendo numa era de muita informação, de infobesidade. Eu vou até um pouco além, Gabriel. Na minha crença, eu acredito que tem dois pesos quando você pratica algo errado pela ignorância e quando você pratica algo errado sabendo que está errado. Para mim, tem dois pesos muito diferentes. Né? Se você sabe que você não pode fazer alguma coisa e vai lá e faz, pesa muito mais do que quem não sabia e foi lá e fez, na minha visão. Então, igual você falou, às vezes a ignorância é uma dádiva, realmente é uma bênção. E tem muita gente, na minha visão hoje, e só uma visão, que procura ficar longe de conhecer ou não quer olhar realmente o que tem do outro lado, justamente para continuar fazendo algo errado, sabendo que está errado. Sabe, a pessoa foge desse conhecimento simplesmente para continuar no erro, porque está na zona de conforto, tá errando ali, mas nem sabia que era errado, sabe? Então essa gestão da mudança, eu acho que a pessoa, quando ela realmente muda, ela vai começar a ver onde ela estava errada, e aí talvez o remorso começa a remoer e fala, pô, a partir de agora que eu tenho que fazer, antes eu não sabia, antes eu tava na ignorância, agora não. Agora eu tô daqui pra frente, eu não posso errar mais. Pegando um gatilho, você contou toda essa história pra gente, você falou que você teve algumas pessoas, você falou, algumas pessoas me ajudaram e tal. Eu queria até deixar uma mensagem aqui, porque a gente faz esse podcast, Gabriel, e tem muitas pessoas que estão assistindo e vão falar assim, eu não tenho ninguém pra me ajudar. A gente sabe muito bem, né? Ninguém me estendeu a mão, ninguém me ajudou. E tem pessoas que têm esse sentimento. Às vezes não percebe, às vezes realmente não tem. Então o nosso papel aqui, o Você Pode, é trazer Gabriel Ferraz, trazer convidados nessa altura aí. Se você não tem ninguém, se você acha que não tem ninguém, estenda a mão aqui, que agora você tem. Então o nosso papel aqui é esse. Ser essa pessoa para quem tem, para quem não tem, para quem acha que não tem. Então vamos, a partir de agora, né? E a gente quer ser simplesmente o sal da terra, não precisa nem dos méritos, a gente só se importa realmente com o bem feito daqui pra frente. Thiago Ventura fala uma coisa que eu gosto muito. Ele trabalha no stand-up com contexto, ele trabalha com estruturas. E uma coisa que eu gostaria de contextualizar, que ele traz um olhar, na falta de referência, seja referência.
Exato. Nós precisamos expandir os modelos mentais, as percepções. Por exemplo, sobre propósito. O que é propósito? É direção. Tudo aquilo que a gente se propõe. O que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. Porque às vezes eu quero, mas eu não devo. Às vezes eu devo, mas não posso. E às vezes eu posso, mas não quero. Isso é uma estrutura de ética. Falou que aqui nós estamos disseminando, né, o conhecimento. É uma estrutura de um MBA de desenvolvimento humano de uma universidade chamada Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Eu, para entrar na Uninove, minha primeira graduação na administração, eu não tinha condições. Eu era office boy, ganhava R$600. Mas eu tinha um sonho muito grande um dia poder ter uma graduação. Eu sabia que o amor ao aprendizado, que é uma das minhas características de assinatura, que eu sei que é o que me difere. Desde lá já tinha. Buscar melhoria contínua. Eu, com 15 anos, já estudava teologia. Todo mundo ia de terno e gravata, eu ia de bermuda, camiseta, bola para trás. Por quê? Porque eu olhava para aquele livrão preto, eu sabia que ali tinha uma coisa interessante. Só que eu era o cara do samba, eu era o cara da comunidade, do futebol, do interclasse. Mas eu estava me desenvolvendo. O que eu venho olhando para esse caminho do propósito? É tudo aquilo que a gente se propõe. Hoje, eu entendendo qual é o significado do meu nome, eu entendendo de onde eu vim, onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá, todo dia é um recomeço. Propósito é aquilo que a gente se propõe. Gabriel, qual é o seu propósito? Ser um facilitador, onde novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. Eu não tinha condições de realizar uma graduação. Só que lá em meados de 2003, um dia chuvoso, aquela correria, eu vi um ônibus chegando no Parque Dom Pedro, vazio. Eu falei, agora é a hora que eu tiro um cochilo. Quando eu entrei no ônibus, eu vi um garoto mexendo numa calculadora HP 12C. Uma calculadora de administração, uma calculadora científica. Sentei ao lado dele. Falei, poxa, cara, desculpa te interromper, você tá aí estudando. É difícil mexer nessa calculadora? Ele falou, cara, você tá em São Paulo. Terra das oportunidades. Você quer de verdade? Falei, quero. Ele falou, então eu vou te falar onde eu me associei, que lá eles subsidiam 70% da mensalidade através de políticas públicas. Eu falei, será? E na época eu fui aqui na Lapa, pertinho, né? Sim. Me associei, tinha uma associação que ela de fato subsidiava 70%. E quando eu estava na fila da Uninove, para eu poder me cadastrar e de 2006 a 2010 realizar minha primeira graduação de administração, ciência da administração, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu sou filho de mãe solo. Nós estamos falando de futebol, eu nunca tive um pai no alambrado da vida para comemorar meus gols. A minha referência foram com os meus amigos de infância. Muita coisa que eu aprendi na escola de samba, no AMB, sobre proceder, faculdade nenhuma ensina. Saber chegar, saber sair, dar licença, que ninguém é melhor do que ninguém. Se nós olharmos os 10 mandamentos, você não mexe com a mulher do outro. Sabe? O amor, ele não é uma qualidade, um sentimento. O amor, ele é um mandamento. Você ama a Deus, o seu Deus sobre todas as coisas, e você ama o seu próximo como a ti mesmo. Imagina se aquele menino do ônibus virasse para mim e falasse, moleque, sai daqui, cara. Às vezes, uma atitude que nós temos boa no trânsito pode impactar em milhares de vidas. Um podcast desse tem condições de chegar e impactar milhares de pessoas. Mudanças estruturais são gradativas. E através de pequenas coisas, as grandes são alcançadas. Graças a Deus. Depois de todo esse processo de buscar, estudar, me qualificar, pensar, poxa, qual é a diferença que eu posso fazer com o que me foi dado? Porque tudo passa. Hoje as pessoas elas estão preocupadas com o crachá. Quem sou eu nas redes sociais? O que eu tenho? O que eu faço? Mas quem eu sou? E eu acredito que tem uma pergunta para você, espectadora, para você, espectador, para você, Bruno, para você, Diego, para os nossos amigos que estão aqui no backstage. Todo dia, se você se perguntar, eu fui a pessoa que eu tinha que ser? Ou fui eu? Minha real essência foi expressada? Tem pessoas que são mais introspectivas, elas são mais observadoras. Tem pessoas que são mais criteriosas, elas precisam analisar, elas precisam olhar, elas precisam validar. Tem pessoas que elas são abertas às experiências.
vai para dentro. Quando nós começamos a conviver e aceitar as diferenças, acredito eu, a nossa saúde mental progride. Seja isso na empresa, com os familiares, nos ambientes sociais. E o desenvolvimento humano, ele gera envolvimento. Ele nos ensina a aprender a conviver com as diferenças. Ele nos ensina a falar, poxa, o que eu vou levar na minha vida? A vida é um sopro. Nós estamos numa capital com mais de 20 milhões de pessoas, onde todo dia mais de 250 assaltos ocorrem, com vidros estourados, pessoas por causa de um aparelho celular. Há 2 anos atrás, eu estava indo comemorar o aniversário da minha sócia afetiva, né? Gostei muito dele. Sócia afetiva, sensacional. Sensacional. E se nós pararmos para pensar, Chega pra minha esposa e fala, ô, meu sócio afetivo. se nós pararmos para pensar, toda a relação, ela é uma sociedade. Porque o nosso bem maior é um tempo que ele passa um segundo de cada vez. Se você for nos grandes hospitais, tem pessoas que elas têm mais um dia de vida, mais um mês de vida. E se você perguntar para a maioria dessas pessoas, poucas vão falar, eu gostaria desse um mês que eu tenho de vida voltar a trabalhar. Voltar a resolver problemas. Tem uma autora chamada Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem um livro que, assim, um divisor de águas na minha vida nessa questão de transição, de transições. Porque as transições que elas são perenes, as transições que elas são verdadeiras, elas são gradativas, elas são harmônicas. Ela tem um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Tem um TED dela no YouTube. Vamos fazer um merchanzinho aqui, vai? Faz o jabá. Faz um jabazinho, aí o YouTube patrocina, depois você pode. A morte é um dia que vale a pena ser vivido. E tem um estudo dentro desse livro, os 5 grandes, maiores arrependimentos que uma pessoa tem antes de partir, no momento final da vida. Sabe qual é o maior de todos? A maioria das pessoas no leito de morte, eu deveria ter feito mais por mim. Eu deveria ter demonstrado o que eu sinto. Eu deveria ter, poxa, ido num dia no Ibirapuera. Um dos meus sonhos era morar perto de Ibirapuera. Como essa minha sócia afetiva vai me ajudar a realizar um sonho, se eu não tenho uma humildade cognitiva, uma vulnerabilidade de sentar e falar, poxa, tenho vontade de morar perto de Ibirapuera. Tenho vontade de, entre uma reunião e outra, uma terça-feira, 3h35, ir lá dar minha caminhadinha, minha corrida, tomar meu sorvete. E Gabriel, cara, já nesse início de bate-papo aí, a gente discorrendo sobre vários temas, tá muito explícito aqui algumas qualidades suas, né? E eu queria ressaltar isso, cara. Você é muito transparente, você escancara o tamanho da sua humildade, o tamanho da sua generosidade. Isso eu acho fantástico no ser humano, cara. Então eu queria te dar os parabéns, assim, que, cara, a gente tá no início, pra mim tá no início, porque o papo tá maravilhoso. E queria ressaltar e te dar os parabéns por essa generosidade, essa humildade. E queria saber, eu quero que você fale sobre suas formações, né? Deixa eu reforçar, Diegão, isso que você tá falando. Claro. Porque, desculpa te cortar. O Gabriel tava falando do rapaz, do garoto lá no ônibus, né? E aí, em seguida, ele citou, né, o amor incondicional, né? O amor ao próximo. Tem uma coisa, acho que eu até citei em alguns episódios aqui, que é não ser comerciante do amor, né? Porque você dá amor pro pai, pra mãe, pra quem você que tem alguma troca, você tá sendo comerciante do amor. Agora, pra você dar pra esse rapaz que fez isso com ele, cara, é um amor incondicional, né? Ele, porra, você quer? E mudou a sua vida de lá pra cá. Na sequência, ele falou também de quando entrou na faculdade e toda essa humildade, como que ele era. E eu tenho certeza que tem muita gente aí em casa aí com aquela pulguinha. É nada, não é isso tudo não. É conversa fora. Mas eu tô aqui, talvez não é à toa, como eu falei, quando eu tava na Mega, uma das únicas, talvez a única pessoa da qual eu, não que eu conversava, mas que eu sentia um acolhimento era o Gabriel. E era de graça, não tinha necessidade nenhuma do Gabriel fazer isso. Porque talvez porque sem saber, ele não sabia também, mas eu também, minha mãe solo, também não tive pai. Sem saber, existia essa sinergia, ele não sabia disso.
mas gratuitamente ele abria os braços e era receptivo, conversava, trocava uma ideia. Ele lembra disso, você deve lembrar disso. Talvez dentre vários, mas pra mim fazia diferença, porque eu ia na agência. Cara, vocês não têm ideia. Pra mim, vendo na sua história que você falou, eu saí daqui da periferia, eu era primeiro trabalho com 12 anos, cobrador de lotação, com 15, montador de corte e vinco com um tio meu, com 15 ainda virei modelo e fui, a agência na Groenlândia, Jardim Europa. Saí daqui, da freguesia do Ó, e fui pra Groenlândia. Eu tava totalmente perdido. Selva. Totalmente. Da mesma forma que você chegou aqui, eu não mudei de cidade, mas pra mim era... E aí eu procurava, de certa forma, o acolhimento, porque deslumbra, né? Esse mercado. Você chega lá, só gente linda, só luxo pra lá, pra cá. Cara, vim da periferia, era cobrador de lotação até ontem. O que eu tô fazendo aqui? E aí vinha de graça esse seu acolhimento pra mim, sem saber da sinergia que a gente tinha. Então, quando você conta isso aí agora, eu posso carimbar, falar, não é uma hipocrisia, porque se você falasse isso e fizesse diferente, talvez você seria hipócrita, mas eu consegui entender também aonde que levou ele com 15 anos estar estudando teologia, buscando seu autoconhecimento, e o nível de pessoa, como que se eleva tendo esse conhecimento, porque ele era extremamente humilde, receptivo e praticava o amor incondicional comigo sem saber que estava praticando, simplesmente tava ali simpático, educado, me via, não sei como me via, mas era realmente, dentre todos da agência, fazia diferença. Pra mim fazia muita diferença, tanto que tá aqui agora, coincidentemente ou não, a gente, sei lá, como que a gente pode classificar isso. Então, tudo que você foi falando, eu fui lembrando, pô, eu fico até de verdade. Né? Muito, mas totalmente. Ele foi falando, eu fui entendendo, falei, caraca, então é por isso que esse cara era diferenciado, porque ele já buscava, que ele já tinha uma história, que ele sabia quanto pode doer alguém chegar aqui e não tem ninguém, todo mundo olhar ele como um periférico, né? E na periferia olhar como cabelinho enroladinho, com a cara de modelo. Imagina eu andando aqui na freguesia, com um book na mão aqui nas ruas de Iracema. Imagina, e chegava lá, então não se encaixava em lugar nenhum. E chegava lá, tinha o seu acolhimento. Então, primeiro, gratidão por isso que você fazia, mas eu consigo ver muito sentido em tudo isso que você falou, tendo visto que eu tava do outro lado, aquilo que você falou no começo. O que você faz quando ninguém tá olhando? Isso faz a diferença. E sem dúvida você praticava isso, mas não pra mim, não pra alguém ver, pra você mesmo, porque eu não tinha nada pra dar pra ele em troca. Nada, absolutamente nada. E era gratuito. Então eu vi muita sinergia, muita verdade nisso que você tá falando. Desde lá de trás, cara. Então, realmente gratidão. Tive que pegar o gancho, tive que te atrapalhar aqui, Diego, porque foi de verdade, você foi falando e eu fui lembrando, fui encaixando a situação, tipo, voltando a 15 anos atrás, falei, caraca, era por isso então que ele fazia isso. Essa pessoa já estava sendo condicionada lá atrás, já estava sendo transformada lá atrás. Então, pô, gratidão só, não tem muito o A que gente falar. se emociona e a emoção ela ocorre, Diego, e Bruno, quando nos afeta. A generosidade é o sobrenome da dona Márcia Ferraz. Eu trago no braço. Eu acredito que todo pai ele traz um exemplo, pai e mãe, ou a ser seguido ou a ser corrigido. Eu trabalho com muitos jovens, trabalho com muitas pessoas que elas falam, eu quero ser tudo que os meus pais foram, ou eu quero ser qualquer coisa menos o que os meus pais foram. Vale ressaltar, o exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas, é a única. Na psicoeducação, nós compreendemos que existem milhares de estudos, métodos, formas. A que mais funciona é o exemplo, porque o exemplo arrasta. Então, quando vocês trazem esses olhares sobre educação, desenvolvimento humano, seja nos ambientes, a gente pode usar a teoria da inteligência multifocal, né? Posso pensar na família, posso pensar na sociedade, posso pensar no trabalho. Estava comentando, eu fui comemorar 2 anos atrás o aniversário da patroa. Nós estávamos na Juscelino Kubitschek, uma avenida aqui de São Paulo. E eu conversando com ela, e ela é bem criteriosa, bem observadora, ela pontua, ela tem uma maneira assim, bem assertiva de ser. E a gente bateu um papo, paramos no cruzamento, perto de um farol, e eu escutei um barulho muito grande na minha porta dianteira, né? Um barulho muito forte. E aí eu vi o vidro estourando, o menino voando, ele pegou meu celular e
em frações de 4 segundos. A minha maior preocupação era se o vidro tinha afetado o rosto dela, porque ela também trabalha no audiovisual, ela é modelo, ela anos e anos se dedicando para atingir o lugar ao sol. E na hora eu entendi que o autoconhecimento ele nos dá recursos internos. Um bom jogador que vai para a prorrogação, ele treina físico, tático, emocional, não dá gato no fortalecimento. Na hora que ele é cobrado no jogo, aliás, tem uma gíria de boleiro que fala que o resultado de domingo é construído de segunda a sexta. Infelizmente, naquele momento, mexeu muito comigo. E o autoconhecimento salvou minha vida. Eu olhei para ela e falei, na medida do possível, como que você tá? Tô bem. Liguei o carro, fui indo, fiz uma oração baixinha. Falei, ó Deus, quero te agradecer por, na medida do possível, estarmos bem. Aí eu fui saindo assim com o carro na Juscelino Kubitschek, vi uma mulher do lado. Falou assim, olha, nós vimos os meninos que pegou seu celular, eles entraram no carro XPTO. E paramos num posto de gasolina para limpar vidro. Meu Deus, eu não sabia que de um estouro de um vidro poderia fazer tanta sujeira. Passou um tempo, o policial falou, olha, acharam seu celular. Fomos para a delegacia, ficamos na delegacia 9 horas, uma série de procedimentos. E é aí que entra a questão do caráter, que é o diferencial do empreendedor. A pessoa que é relacional, a pessoa que ela vai de Itaquera, ou a Leandro de Itaquera, que é a minha primeira escola de samba, que eu tenho um carinho muito grande, muitos amigos lá. A Faria Lima, ela consegue se relacionar. Eu tenho um grande amigo que ele trabalhou como cobrador de lotação e hoje ele é um líder de vendas numa grande construtora. Ele realiza o sonho das pessoas através da casa própria. Ele falou, pô, Gabriel, assim, eu estou realizando um PDI com você, eu tive a capacidade de reconhecer minhas competências, minhas características de assinatura, e hoje eu vejo que a minha história lá de trás, de trabalhar na lotação, de desde cedo ir para o corre, isso me impacta na relação com as pessoas. E na delegacia, eu já estava fazendo amizade com todo mundo, falando com o advogado, com o escrivão, e a Lorena, assim, juro, fala, meu, como que você já está conversando com todo mundo? Fala, Lô, eu sou relacional. Então todo valor, todo o diferencial de uma pessoa, se não for equilibrado, pode se tornar um defeito. Porque a pessoa que é muito generosa, às vezes ela cuida de todo mundo e acaba esquecendo dela. Então o autoconhecimento ele é importante, com esse olhar inteligente ser multifatorial, para eu entender o que está funcional e disfuncional. Por exemplo, para vir para cá hoje, eu falei, pô, tá marcado tal hora. Eu tenho reunião até tal hora. Nós estamos em São Paulo sexta-feira. Eu prefiro chegar mais cedo, em paz, tomar minha aguinha, porque se deixar para chegar em cima da hora, eu posso perder o voo. Eu posso perder um compromisso. E quem mora nas grandes capitais sabe disso. Então hoje eu vejo o autoconhecimento, a autoconsciência, a autenticidade, grandes diferenciais para quem está começando. E hoje eu acho que é um assunto bastante conflitante, essa questão do autoconhecimento, porque o que eu vejo nas redes sociais, vejo em conversa com os amigos, é a questão de viver conforme a sociedade impõe. As pessoas vão seguindo tendências, né? Porque o Gabriel é popular, ele joga futebol, vou jogar com ele e tal, mas eu vou jogar vôlei. Mas o esporte do momento é o futebol. De repente, eu vejo muito conflito nisso e as pessoas preocupadas em agradar o outro e não a si próprio, né? Eu acho que isso ele traz até, de certa forma, um fardo, um peso, né, para a pessoa, porque as atitudes que ela toma, ela depende muito da felicidade dos outros. E tem entendido eu que a felicidade tem que ser primeiro nossa. E claro, a gente ser generoso, a gente compartilhar com os outros. Mas, cara, não adianta eu também deixar o Gabriel feliz e deixar o Bruno feliz e eu não estar feliz. Não faz sentido. Hoje entendendo mais um pouco de propósito, de meta, de sonho, que é o que a gente fala aqui, de realidade,
Não faz sentido eu fazer você feliz, o Bruno feliz e eu estar amargurado. Eu acho que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né? E seguir a nossa vida dessa maneira. O que me desperta uma curiosidade, Gabriel, você é um cara muito comunicativo, você é um cara, que nem você falou, você é relacionável, né? Eu quero saber se você é assim desde criança. Sei que você é um apaixonado por leitura, você já citou vários autores aqui nesse meio do caminho. Quando despertou interesse pelo conhecimento, pela leitura, e se você já era uma criança desenvolta, assim como você é. Porque a gente fala aqui das características de comportamento empreendedor, e temos visto, né, Bruno, que faz sentido. O empreendedor, ele desde criança já, ele nasce com aquilo, né? Ele nasce, vai lapidando e vai desenvolvendo. Então eu queria saber, Gabriel Ferraz, se já era uma criança proativa, se já era uma criança que buscava esse conhecimento, se já se relacionava e era generoso assim já com os coleguinhas da escola, do bairro, enfim. Cara, a gente tá falando de autoconhecimento, e isso que o Diegão falou, a gente tem até uma historinha, né? Por que você virou alcoólatra? Porque meu pai era alcoólatra. Por que você virou um empresário de sucesso? Porque meu pai era um alcoólatra. E você contou sua história aqui, falou que sua mãe solo e tal. Eu acredito que um pouco disso, você falou, cara, não quero isso pra minha vida e tal. Então acho que pega o gancho no que ele tá falando. E seu autoconhecimento, que é o assunto que a gente tá falando, vem desde lá de trás? Ou você acha que você conheceu ele após a PNL, após a neurociência? O autoconhecimento é a percepção sobre si. O autoconhecimento não tem uma linha de chegada. O autoconhecimento é que nem banho, todo dia. Eu me compreender como eu funciono, eu compreender, cada um sabe a alegria e tristeza de ser o que é. No trânsito, nas relações comerciais. Quem é o Gabriel quando ele fecha um contrato, emite a nota, o cliente não paga? Quem é o Gabriel contrariado? Quem é o Gabriel, na hora do jogo, liga um cliente e fala, pô, a gente pode fazer aquela reunião? Você fala, caraca, Copa do Mundo, jogo do Brasil, reunião agora. Eu tenho algumas referências que me ajudam a progredir. Quanto mais referência eu tenho, mais referência eu sou. O professor Pedro Calabres, ele fala que o comportamento é a raiz do afeto, da cognição. Afeto, cognição. Personalidade, ela tem 3 raízes: afeto, cognição e comportamento. Conforme eu vou entendendo a minha personalidade, eu compreendo a diferença de introspecção para timidez. Porque às vezes a pessoa é tímida por uma insegurança, por um ambiente hostil, por falta de incentivo. E como que o ser humano progride? Ele entendendo a essência dele. A personalidade pode ser moldada. A essência, ela nunca muda. É que a pessoa expressa o eu. Existe uma diferença, Diego, nessa questão de às vezes as pessoas se diminuírem para caber, que elas esquecem a diferença entre lealdade para fidelidade. Porque a fidelidade é um compromisso que eu tenho com vocês. Tal horário, tal dia, tal organizado. A lealdade é o compromisso que eu tenho comigo. Então, se há uma dissonância cognitiva no ambiente corporativo, onde eu estou num lugar que eu não acredito, porque eu faço o que eu faço. Eu tenho um modelo mental, a empresa tem outro. Eu tenho uma cultura, a empresa tem outra. O Simon Sinek tem tem um livro chamado Jogo Infinito. Para você que é empreendedora, empreendedor, líder, esse livro é melhor que doce de leite, para quem gosta de doce de leite. Ele é sensacional porque ele fala, gente, PDF, PowerPoint, os 7 passos para o sucesso, isso dá 3 dias a pessoa esquece. O que vai nortear uma família, o que vai nortear uma empresa, o que vai nortear um relacionamento. E aí que entra o nosso business partner, parceiros de negócio, de tempo, é entender por que eu faço o que eu faço. Quais são as minhas percepções? Quais são os resultados que eu espero e quais são os limites? Quais são os valores inegociáveis? Você pode, Bruno, qual é a ideia? A ideia é disseminar conhecimento de uma forma acessível para quem está começando, para quem está se desenvolvendo e para quem já chegou no lugar que sabe que a vida é uma melhoria contínua. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quantas empresas deixaram para se reinventar
numa época de pandemia e pagaram o preço do urgente, sendo que poderia ter uma humildade cognitiva e entender as mudanças e se preparar de forma estrutural. Mudanças estruturais, elas levam tempo. Na questão da base familiar, todo ser humano, para autoconhecimento, ele precisa de 3 coisas. Entender a biogênica, sociogênica e ideogênica. Esses três pilares. Biogênica, quem é papai e mamãe? Sociogênica, querido, você é fruto do meio. Se você aprender a jogar bola no 9 de julho, aqui no Vida Louca, lá em Jaú, no Jorge Atala, você vai aprender a jogar bola na pensão. Se você, com todo respeito à galera lá da Zona Sul, da Vila Olímpia, dos meninos do Jockey, é outro futebol. O Kaká sabe os meninos do Jockey, lá do Morumbi. O Gabriel Jesus aqui do Peri. Então, assim, o meio, ele influencia. A biogênica, eu preciso entender minha biologia. Eu preciso olhar meu pai e minha mãe e tomar cuidado. Porque às vezes o que eu recrimino do meu pai e da minha mãe, a chance de eu criar um padrão comportamental igual é muito grande. E o que muda com isso? A ideologia. Eu acredito que o ser humano ele pode se desenvolver todos os dias, se tiver humildade cognitiva. Tem um outro livro que eu amo. Pera aí, antes de você passar aqui, uma coisa que é bem interessante. Biogênica, pai e mãe. Sociogênica, fruto do meio. Ambiente, né? Fruto do meio, ambiente. E a terceira era? Ideogênica. Ideologia. A ideologia que a pessoa... De onde eu vim, onde eu tô, onde eu quero chegar e o que eu tô fazendo para chegar lá. E detalhe, quando ninguém tá vendo. Porque, Bruno, da mesma maneira que você falou que há 10, 15 anos atrás eu criei um impacto edificante na sua vida, meu olho aqui até encheu de lágrima, tem muita gente que eu encontrei nesses últimos 3 anos que falou, pô, Gabriel, te falar a real, cara. Numa reunião lá que você falou umas paradas que me desceu atravessada, nunca mais queria olhar na sua cara. Eu falei, nossa, porque a gente vai acertar, a gente vai errar. Isso é vida. Agora, se eu chego em casa, coloco minha cabeça no travesseiro e penso, eu fui a pessoa que eu tinha que ser, eu fui leal aos meus valores. Porque às vezes num jogo, né, Diego, a gente erra o tempo de bola e manda na lambrada. Você era volante, né? Eu era o zagueiro. Você vai dominar a bola, passa dele por baixo do pé, e você vai fazer um passe curto e você erra. Todo mundo tem os dias bons e ruins. E o autoconhecimento é isso, você ter esse ponto de equilíbrio para saber administrar os dias bons e ruins e manter a motivação, né? Saber administrar os dias bons e ruins e manter a motivação, que é uma coisa que é sua, ninguém pode te motivar, só você mesmo, né? Eu li esses dias, Kobe Bryant fala uma entrevista dele falando, eu não negocio comigo mesmo. Eu achei isso sensacional, porque a gente começa a negociar para sair da linha do que a gente tem como propósito, do que a gente definiu pra gente mesmo, com a gente mesmo, né? Mas tem uma coisa, Bruno, que eu queria chamar a atenção, principalmente para os brasileiros, tomar cuidado com a síndrome de vira-lata. Porque o nosso país, por ele ter sido colonizado e pela questão patriarcal, nós buscamos muitos exemplos e referências macro. Às vezes a pessoa que está do nosso lado pode nos ajudar a chegar no próximo degrau. Mudanças estruturais, elas são gradativas. A motivação, ela é intrínseca, ela é extrínseca, ela é sistêmica. Porque a motivação, ela vem de dentro. A motivação de fora impacta. E a motivação sistêmica, o ambiente, ela dá o norte, ela dá o drive. Isso que o Gabriel acabou de falar, se bateu sem querer talvez, mas falou exatamente o que a gente chama, que é uma da CCS, rede de contatos. A rede de apoio? Rede de contatos, rede de contatos, pessoas. Dentro da CCS, característica de comportamento empreendedor que a gente trabalha, que a gente fala, que a gente ressalta aqui, que você acabou de falar, então, que o Gabriel acabou de dizer, é que você tem que olhar para sua rede de contatos. Tá do seu lado. O Gabriel tá aqui pela rede de contatos. Cara, de lá de trás fazem talvez 10 anos que eu não vi o Gabriel, e o Gabriel tá aqui. Ele participou em algum momento da minha vida, a gente entendeu maior importância ainda agora,
Mas eu fui lá na minha rede de contatos, Gabriel Ferraz, caraca, esse cara, eu consigo chegar nele. Talvez se eu não te conhecesse, eu não chegaria. Seria mais difícil. Mas eu, algum momento, tive você ali. Então, isso que você acabou de falar tá do seu lado aqui. Olha, tem até aquela teoria dos três, que a gente tá, nós estamos a 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas estamos a 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Não sei o nome da teoria, se alguém souber, comenta aqui. Não lembro, mas eu já aprendi e já falei com várias outras pessoas e... sim, ninguém lembra o nome da teoria, mas é que estamos a 3 pessoas. Então, se você aí em casa praticar esse exercício, cara, a gente tá mais perto de muita gente. Hoje mesmo eu até falo, eu tô a uma pessoa do Cortella. Eu tô a uma pessoa do Silvio Santos. Então, realmente, eu tô uma pessoa, essa teoria funciona, então, isso que você acabou de falar, rede de contato, só para ressaltar aqui a CCE, da qual a gente falaria com uma outra linguagem, né? Mas, falou autoconhecimento, acho que ficou bem claro, ainda mais quando você fez aquela definição de eugênica, sociogênica, ideogênica, dá pra pessoa entender, e aí ela vai ter que aprender a gerir isso. Como que ela vai fazer a gestão de uma vez que ela entendeu esse autoconhecimento, já mostrou o propósito, ela já sabe o que ela tem que fazer. Como que ela vai fazer a gestão da mudança disso tudo, Gabriel? O que me incomoda é a melhor pergunta para se fazer quem quer mudar. Objetifica, põe para fora. Eu sei que nós estamos na era das telas frias. Objetifica, põe para fora. Tem um planner, tem um caderno, tem um iPad como o meu aqui, ó. Eu esqueci minha caderneta, o colega gentilmente cedeu. Porque eu gosto de escrever, eu gosto de enxergar. Às vezes as pessoas elas confundem, Bruno e Diego, a diferença de remorso para arrependimento. Porque o remorso é algo que a pessoa faz que gera culpa. Mas ela não quer mudar. O arrependimento tem a ver com vontade, tem a ver com cognição, tem a ver com emoção, e tem a ver com o resultado. Aqui nós estamos falando de neurociência. A pessoa que se arrepende, ela para, ela se organiza, ela vê qual é o momento da vida dela. Porque nós não podemos ser... Eu não termo meio pesado, hipócrita, mas eu acho que é o que vem agora e eu vou deixar de dentro. Tem pessoas que não mudam porque elas não conseguem. Eu converso com alguns pais, com algumas mães, alguns líderes. Eu pergunto para eles, a pessoa não muda porque ela não quer ou porque ela não consegue? A pessoa não muda porque ela não quer. Porque eu acredito que ela é aquilo. Bruno, todo ser humano, ele tem condições de criar novos modelos mentais. Se tiver uma Mas se ele não quiser, não vai. Você tá dizendo que se ele não quiser, ele não muda. Ele tem a possibilidade, mas ele... A mudança não é para quem precisa. A mudança é para quem quer. E aí eu vou voltar na sua primeira pergunta de alguns instantes atrás. A primeira mudança começa em frente ao espelho. Quem quer mudar o mundo começa mudando a si mesmo. Eu tive uma experiência no Narcóticos Anônimos. NA, uma. Eu fui uma vez, porque eu estava estudando um estudo sobre neuroplasticidade. Estava estudando um estudo, né? Estava estudando um estudo de neuroplasticidade, sobre como nós expressarmos a nossa gratidão diariamente. Nos ajuda a ser pessoas mais leves, mais contemplativas. Para quem gosta do viés espiritual, seguir o que está na Bíblia, em tudo dai graças. Porque sometimes you win, sometimes you learn. Às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. Às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. O Brasil começou a perder a Copa há 8 anos atrás, quando começou a vender o argentino. 1000 gols, 1000 gols, 1000 gols, só Pelé, Maradona, tirador. Isso nunca teve a ver com nós. Brasileiro foi alegria. Brasileiro é disposição, brasileiro se reinventa. E aqui eu quero deixar um convite para você, espectador e espectador. Gente grande acha que é pequeno, por isso cresce. Gente pequena precisa diminuir as pessoas para poder crescer. A vida é um estralo. Começo desse ano, Bruno, eu estava caminhando numa praça, 8 de janeiro, 10h53 da manhã, ouvindo a minha meditação cristã. Tinha uma reunião em Atibaia, 12h30. Saiu o menino de trás do carro, 80 segundos. O cara me apontou uma arma. Ali, se eu não tivesse autoconhecimento, porque, Diegão, deu vontade de enfiar a mão na orelha. O cara levou meu relógio, levou meu fone, levou meu celular. Eu tinha uma correntinha que eu ganhei da minha mãe, do Espírito Santo.
Parou uma moto do meu lado, o cara foi pegar a corrente. Eu falei, pô, cara, essa corrente é da minha mãe, não quero saber. Pegou a corrente, arrebentou. Pum, ali, eu senti meu coração arrebentando. A gestão da mudança é nós entendermos os nossos limites, é nós entendermos as nossas inquietações. É outra coisa, meu amigo. Se você, olha, tranquilo, hein? Se você tivesse mais 30 minutos de vida, nesse instante, pegasse você e te colocasse numa sala, falou, amigão, acabou. Você não vai ligar pra ninguém. Você não pode mandar uma mensagem. Vai ver mais ninguém. Abraçou quem abraçou, falou quem falou. O que significa viver pra você? Sorte que ele perguntou pra você, tá, Digão? Isso foi uma pergunta, tá? E foi pra você, não foi pra mim, não. Se vira aí. Pra mim, a vida significa papo de progresso. Na lápide, Gabriel Ferraz não tá aqui. Ele tá nas pessoas. Infelizmente, para alguns eu errei. Por quê? Porque eu tenho um jeito para frente. Amigo, problema nada mais é do que uma situação atual versus uma situação desejada. Eu gosto muito, desculpa te cortar, Que é Gabriel, isso? e eu uso como um dos slogans da minha empresa, que é trabalhando na construção de um legado. Eu acho que é isso que você está falando. O Gabriel está nas pessoas. Você está construindo o seu legado. E a questão de pessoas gostarem ou não, eu acho que faz parte do caminho. E do autoconhecimento, eu aprendi, e com muita dor, e tento passar para minha equipe, e estou começando a assimilar, o falar não. Porque nós, como seres humanos, como eu sou falho, você, o Bruno, nós somos muito suscetíveis a falar mais sim do que não. Ah, mas se eu falar não pro Gabriel, o Gabriel vai ficar chateado. Então vamos. Só que eu não quero ir. Então, Pergunta que ele fez lá, o que me incomoda? exato. E é o que eu tenho, e eu aprendi, foi muito difícil. Quando eu falei meus primeiros não, Diego, tem isso, aquilo, você tá dentro. Falei, não, não tô. Diego, eu preciso disso, você vai me dar. Não. Não tenho condição de te dar, não vou. Doeu demais. Mas foi libertador, Gabriel. Foi libertador para mim. Porque eu comecei a agir de acordo com o que eu achava que estava certo, com o que eu entendia, em cima do meu caráter, dos meus valores. Cara, eu comecei a reparar que eu comecei a ser mais respeitado, ser mais admirado. E eu acho que isso faz sentido com o autoconhecimento. Me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas, cara, para mim faz muito sentido isso que você tá falando. O problema, Diegão, também de você falar sempre sim, tanto faz. Ou vamos comer o quê? Tanto faz. Ah, vamos fazer o quê? Tanto faz. Aí todo mundo vai te olhar pra fulano, tanto faz. Então ninguém liga pra você. Só que dentro lá, o sim que você fala constantemente começa a virar um bololô, aquilo que você não sabe que as pessoas chamam de ansiedade ou de outras coisas. Vira aquele monstro dentro de você Uma porque ruminação, né? você é o tanto faz. Então você, não, eu não ligo. Tô dizendo que hoje também, tanto faz, tanto faz, tanto faz. De repente você olha, o tanto faz, ninguém liga. Pô, faço questão de esperar o Gabriel chegar. Agora a gente já pode comer, o Gabriel chegou. Como o Bruno tanto faz, chega lá já tá todo mundo comendo. E aí o que você fez? Ninguém nem liga. Se eu não chegar, não faz diferença. Nem era, porque ele não liga. Mas ele não liga, ele não liga. Ele não liga, não, ele não fala. Muitas vezes é isso, né? Não é que ele não liga, é que ele não fala. Então acho que isso que você tá falando traz um pouco disso aí do falar não pra se impor, né? E começar a ser mais respeitado, né? Pegando um gancho lá no que você falou lá no começo, quando eu fiz a pergunta, gestão da mudança, o que é gestão da mudança? Eu quero relevar isso porque você respondeu com uma simples frase, simples. O que me incomoda? E aí a gente fala que a gente quer trazer aqui o desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. O que tem a ver o que me incomoda da gestão da mudança com o empreendedorismo? No empreendedorismo, no mundo de negócios, cada negócio, né, resolve um problema. Qual que é a dor que você quer resolver? Qual que é a dor que existe? A gente fala, né? Qual que é o problema que você quer resolver? Ou seja, o que incomoda aquele público para você poder resolver aquilo de uma forma... Que negócio você vai criar para resolver aquele problema? Trazendo para o desenvolvimento pessoal, o que me incomoda? Vocês entendem a sinergia? Que me incomoda e qual que é a dor? Você conhece a história de Davi e Golias? Sim. Sim. Que Davi era petitico, Golias era um gigantão.
Para muitas pessoas, Davi, Golias era um problema. Para Davi, Golias era uma oportunidade. Com 10 anos de idade, minha mãe trabalhava numa loja de brinquedos. Nessa época do Natal, eu cheguei na loja, olhei e tinha uma máquina de algodão doce. Olhei para o chefe dela na época, há 28 anos atrás. Falei, quem está entregando algodão doce? Falou, contratei uma pessoa que está para chegar, era para chegar às 6 horas, 10 anos. Eu olhei no relógio e falei, mas são 6h30. Cadê esse cara que não chegou ainda? O dono da loja ficou olhando assim pra mim. Falei, me dá uma oportunidade. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Rapaz, eu me vesti de bichinho. Eu entrava nos ônibus, eu atravessava a rua, a loja encheu. De um dia eu trabalhei 4. Então o que eu entendo sobre desenvolvimento humano através da economia comportamental? Nós precisamos nos conhecer e ter a humildade cognitiva de compreender que às vezes nós nos diminuímos para nos encaixar pela necessidade, por querermos ser aceitos. O ser humano ele tem uma necessidade de ser amado e medo de ser rejeitado. Tem um livro chamado Essencialismo. Esse livro pode mudar a sua vida. Você começa a entender que se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Porque eu atravessei a cidade para vir gravar o Você Pode, porque tem intencionalidade. Como que eu faço? Todo santo dia. O que é empreender através da gestão da mudança? O que é gestão? Grupo de escolhas. Mudança. Eu estou infeliz onde eu estou, ou onde eu estou eu posso melhorar. Com uma estrutura, me conhecendo, compreendendo através da economia comportamental qual é o meu natural, qual é o meu adaptável. Existem instrumentos científicos. Eu utilizo psicologia positiva, eu utilizo um instrumento que ele traz 4 dimensões para eu compreender em cada contexto, porque contexto é rei. O Gabriel daqui não é o Gabriel do trabalho, não é o Gabriel da família, não é o Gabriel da Lorena. Existem pessoas que são mais executoras. Existem pessoas que são mais comunicativas. Existem pessoas que são mais organizadas. Existem pessoas que são mais planejadoras. O que um bom gestor, uma boa gestora faz? Completude relacional. Gabriel, vem aqui, nós vamos traçar um projeto onde nós olharemos as minúcias. Tem um vídeo do professor Clóvis de Barros chamado Eudaimonia no YouTube. Pelo amor de Deus, veja esse vídeo. Ele fala, cara, às vezes eu morro por falta de lugar. Porque eu sou um explicador, eu sou um facilitador. Eu sou um tipo de pessoa que eu quero te acelerar. Às vezes a pessoa está precisando de uma paz de espírito, de um momento de mindfulness. Então nós precisamos olhar para essa completude relacional e falar, qual é o meu sim? Como eu vou me priorizar? Porque existe uma diferença de imposição para posicionamento estratégico. Compreender não significa concordar. Muitas pessoas me procuravam nessa época de 2022 para gestão de conflitos. Esse livro, Como Chegar ao Sim com Você, do William Ury, ele é referência em Harvard, em gestão da mudança. A primeira negociação é com o espelho. Quais são seus valores inegociáveis? Eu estou há 2 anos e 3 meses sem nenhuma bebida alcoólica. Nada. Tanto espiritualmente, tanto cognitivamente, tanto emocionalmente. A bebida alcoólica ela tem um impacto negativo para todo ser humano. Muitos colegas ficavam me enchendo os patuá. Pô, mas você vai sair, você não vai beber, sua essência mudou, você tá achando que eu olhei para uma pessoa e falei. Então me ensina o que é essência. Tá bom, amizade. Nós precisamos entender e aprender a viver só. Mas não ter uma caminhada solitária. Eu queria deixar uma frase que eu acho que faz todo sentido da história do Gabriel e o que ele vem falando aqui, que fala mais ou menos assim: grandes homens não vendem seus valores, morrem por eles. Você não. Sensacional, é isso mesmo. Ô, Gabriel, pegando o gancho no que você falou aí na última parte, cara, eu acho muito relevante. Eu acho que cada um tem o seu momento. Você mesmo, sua biografia, seu trabalho, fala aí, cada um tem o seu momento.
Mas ele falou um momento muito importante aqui e, por exemplo, eu tenho pra mim, assim, se você vai na minha casa, "Ô, Gabriel, quer uma cerveja?" E aí você fala, não, não. Eu simplesmente, beleza, acabou, não quer, não quer. Não gosto de ficar insistindo, porque eu respeito isso. Meu amigo Lucas não bebe. Casamento do Lucas não tinha nenhuma bebida alcoólica. Foi domingo, né, Lelê? Domingão. Domingão, solzão, não tinha. Respeito, né? Ele não tinha, então a gente tem que aprender a respeitar. Mas eu acho admirável, de verdade. Eu tento cada vez diminuir. Diegão sabe, quem é meu amigo sabe que eu bebo, mas bebo pouco e tento cada vez beber menos, né? E qual foi o gatilho, Gabriel, pra você resolver parar 100% com a bebida alcoólica? Uma das coisas que vai nos ajudar nesse caminho de autoconhecimento, gestão da mudança, empreendedorismo. Não me procura no passado, eu não tô lá. Eu sou um ser em melhoria contínua, em desenvolvimento. Então eu sei o impacto que traz um gin tônica, uma cerveja, uma roda de samba, um torresminho, uma feijuca amanhã. Só que o que acontece? A quem muito é dado, muito será. Cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você começa a entender quais são os impactos de uma bebida alcoólica. Você começa a entender quais são os impactos de uma bebida alcoólica no mundo espiritual. Sim. Nós somos seres biopsicossociais. Eu tenho a minha biologia, eu tenho a minha psique, os meus aprendizados, as minhas percepções, como eu mando para a minha mente e como eu me desenvolvo em cada contexto. Então, para correr a maratona que nós fomos lá para Chicago com os modelos da Mega, eu já tinha ficado um tempo sem bebida. Eu fui me reconhecendo quem é o Gabriel quando bebe e quem é o Gabriel quando não bebe. Como seria a minha vida sem beber? Aí eu comecei a olhar dentro dessa gestão da mudança. Tive o MBA na FGV de Desenvolvimento Humano para Gestores. Conversei com algumas pessoas, peguei alguns olhares delas sobre o impacto da bebida alcoólica. Tive uma experiência no Narcóticos Anônimos. Reparem em alguns bairros como em cada esquina tem uma igreja e tem um bar. E por que será? Infelizmente, Bruno, o ser humano ele busca anestésicos, seja na comida, seja no sexo, seja na bebida, seja às vezes em livros. Tudo isso é vício. Tudo isso que você falou, vale ressaltar que pode ser vício, né? A pessoa não sabe. Bebida, comida, sexo, tudo isso pode ser. Excesso de informação. O terapeuta, eu passei por um processo terapêutico que me ajudou na gestão da mudança, a ter mais consciência. Falou, Gabriel, ao invés de você ler 30 livros por ano, lê 10. E vê o que você pratica. Para de ler livros, comece a estudá-los. Começa a ver se tem alinhamento do discurso com a prática. Porque você vai errar, você vai se cobrar, você é uma pessoa intensa, e potência sem direção não é nada. No seu autoconhecimento, você precisa de um acelerador, você precisa de uma embreagem, só que você precisa de muito freio. Então, o autoconhecimento é eu ter a percepção sobre quem é o Gabriel. E Gabriel é o tipo de cara que ia no Vila Madalena, conhecia todo mundo, tirava onda. Só que amigo de boteco, amigo de rolê, será que a hora que o couro come vai estar ali? O tempo é o melhor remédio. E isso a maturidade, isso as experiências da vida. Hoje, um dos meus grandes propósitos de vida é ser o tipo de pessoa que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei. Ô, Gabriel, deixa eu trazer uma história aqui que eu trabalho muito com a minha, talvez, intuição, inspiração, aí que você tava falando, veio uma história de um amigo na minha cabeça que eu acho que encaixa muito bem aqui nessa parte do álcool, né? Um outro amigo, um terceiro, eu vou falar assim, amigo para não, né? Um terceiro amigo me ligou, falou, vem pra cá que o nosso outro amigo tá dando um trabalho aqui, tá querendo brigar com todo mundo, bater todo mundo e tal, tô brigando com a mãe dele e tal. Eu tava por perto, fui lá. Aí chamou eu porque eu acho que eu conseguia, talvez por respeito, por amizade, mas ele... Aí cheguei lá, acalmei, peguei ele, tal. Mas não sei o que, A única coisa que eu falei, ó, você tá errado.
Você tá errado, você tá errado, você tá errado. Queria brigar com a mãe, então. Depois fui conversar com ele. Não, mas... A coisa que eu falei, o que poderia sair de bom de lá? Estava todo mundo bebendo. Estava todo mundo fumando. Com todo respeito aqui, né? O que poderia sair de lá? Qual a energia que vocês estavam trabalhando ali? Isso que você acabou de falar. Então, uma situação que se tivesse todos bebendo água, jamais teria acontecido. E essa pessoa que aconteceu isso é uma pessoa super doce. Sã. Beber quando não tá bem é pior ainda. Beber quando tá bem ou beber quando não tá bem. Porque sempre vem assim, né? Eu concordo. Daqui a com pouco o vai estar bebendo Gabriel- por beber. que o Gabriel fala sobre anestésico, né? O ser humano ele busca essa droga, né? Droga, ele busca esse prazer momentâneo, né? Então quando o cara tá num momento triste, quando o momento tá para baixo, ele bebe, ele vai fazer merda total, cara. Porque ele tá numa depressão e a bebida vai tirar ele do estado de consciência. Quando tá muito alegre, aí acaba extrapolando, às vezes também, passa da conta. Vai dar coragem, às vezes, pra ele, né? Exato, a gente, cara, se parar aqui, nós vamos contar até amanhã. Eu tenho dezenas de casos Tem um policial. de bebida e drogas, assim, buscando esse anestésico mesmo. Tem um policial num podcast que falou uma das coisas que mais me marcou na minha vida nos últimos 3 anos. Muitos acidentes, muitas mortes acontecem em pessoas que estavam em casa, prontas para dormir, e alguém liga, vem pra cá, o sextou, não sei o quê. Nós precisamos lembrar que o que nos diferencia dos animais é o nosso cognitivo. Querido, se anestesiou, você é um animal. Eu sou um animal. Por isso que um dos grandes convites espirituais é vigiar e orar. Por isso que um dos grandes convites espirituais é aquele que está em pé, hoje para que não caia. Ou como os meus amigos do AA, do NA falam, só por hoje. Porque se não tiver, sei que a gente está chegando aqui nos momentos finais, né? Se nós não tivermos um alinhamento do discurso com a prática. Porque o que é um empreendedor? É pensar, poxa, que tipo de problema eu resolvo? Que tipo de solução eu apresento? Quando eu chego numa empresa, não existe pessoa errada. Existe, às vezes, a pessoa certa no lugar errado. Será que tem uma completude relacional? Porque eu não sou a pessoa processual. Nós temos um podcast, Psicologia Positiva na Veia, onde traz esse olhar da psicologia organizacional, da gestão da mudança, da neuropsicologia. Vou deixar um abraço para você que quiser seguir lá no Instagram, é GFerrazV, LinkedIn Gabriel Ferraz Vidiri, no YouTube já parou para pensar Gabriel Ferraz. É um papo descontraído, um papo leve, que te convida aonde você está, onde você quer chegar e quem você se transforma nessa caminhada. Quem é o eu natural? O que me incomoda? Qual é o impacto edificante? Diego, eu não sei se hoje é meu último dia de vida. Eu não sei se essa vai ser a última vez que eu vou te ver. Mas se eu chegar diante de Deus, a única pergunta que eu tenho para Ele: eu fui quem eu tinha que ser? Isso é papo de progresso. Perfeito. Que deixei até um silêncio proposital aqui, porque é importante dar uma conclusão com tudo isso que eu, e principalmente nesse assunto que bateu no final aqui, não foi à toa. Eu acredito muito não só no propósito, mas que as coisas têm sinergia. E essa mensagem que o Gabriel falou agora chega pra muita gente, chega pra nós, né, Diegão? Chega pra você que tá aí na sua casa, repensar sobre o álcool, sobre os vícios, em tudo, né? Eu costumo dizer que o vício é tudo. Pornografia é vício, um dos piores que existe, né? Álcool, outros tipos de droga. E a gente tá falando de gestão da mudança, autoconhecimento, empreendedorismo, tudo de positivo, né? E, infelizmente, é difícil a gente construir uma vida positiva se a gente tá com coisas negativas dentro das nossas atitudes, mesmo que são mínimas, né? Então, qual conclusão que eu faço desse papo hoje sobre autoconhecimento, gestão da mudança e empreendedorismo? Tudo que o Gabriel falou aqui agora, na minha visão, que quando a gente traz técnicas mais de negócio, tem total sinergia. O que me incomoda
em correlação com qual dor eu resolvo. Falando de negócio, falando de desenvolvimento pessoal. Então, tem sinergia. Então, quando a gente fala de democratizar o empreendedorismo, para mim é isso. Democratizar o desenvolvimento pessoal, que se você for um bom empreendedor, você vai ser uma boa pessoa. Se você, sendo uma boa pessoa, você vai ser um bom empreendedor. Por quê? Porque são os valores. Você não consegue construir uma empresa de valor com base no picaretismo. Sabe o que Dona Márcia me ensinou sobre isso, Bruno? O ato de servir é maior que o ato de vender. Porque o amor, ele tem algumas estruturas. Tem o amor eros, que é o amor de Platão, que é o amor pelo desejo. A gente deseja só o que falta, ninguém deseja o que tem. Tem o amor filia, o amor que traz um olhar filosófico de Aristóteles. O aqui e agora. E tem o amor ágape. Vocês têm filhos? Sim. Sim. Vocês sabem o que é amor ágape. Você tira da sua boca para dar pro filho. Quando você engole seco assim, ó, 3 segundos para criar uma memória afetiva. Pessoas curadas curam. Pessoas transformadas transformam. Pessoas libertas liberam liberdade. E pessoas abundantes, elas compartilham. Minha mãe me ensinou que ela aprendeu com a avó. Quem faz com amor não precisa fazer 2 vezes. Nós estamos querendo reinventar a roda. 1, 2, domina, levanta a cabeça, toca e passa. Eu não vou saber tudo. Você faz o básico. Faz o básico. A pessoa quer ser excelente, rachando o bico ali atrás de um amigo. A pessoa quer ser excelente sem fazer o básico. Faz o básico. E outra, quando eu saí e fiz uma transição profissional, um amigo que trabalha no audiovisual ele falou assim, Gabriel, às vezes a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha. Não é preciso perder para aprender a valorizar. Mas em alguns momentos, quando a gente se distancia, a gente começa a se equilibrar. Porque se você não se curar de quem te cortou, você vai sangrar em quem te feriu. E, infelizmente, tem uma pesquisa do Instituto Gallup. De cada 10 pessoas, quantas pessoas? 10. Quantas pessoas? 10. Quantas pessoas? 10. 7 estão infelizes no ambiente de trabalho. De cada 10 pessoas, quantas pessoas? 10. 7 estão infelizes no ambiente de trabalho. Amigão, você está infeliz na vida? Você está feliz? Você sabe onde está infeliz na vida? Quem é você? Quem é você depois do amém? Porque você ir na igreja, você ir aonde você se abastece, naquele momento de egrégora, naquele momento onde mexe nas emoções, e você ser temente a Deus, ou o que te abastece, o que te move, o que te comove, é fácil. Quem é você depois do amém? Quem é você de segunda a sexta, numa marginal, com trânsito, radial, leste, dia de chuva? Esses dias eu fui encontrar a sócia afetiva no aeroporto. Rapaz, do aeroporto até em casa, 2h30. Eu olhei pro alto e falei, Deus, 2h30. Eu falei, tá bom, vou modelar o que eu posso tirar de bom nisso. 2h30 conversando com ela. A questão de ser otimista, Bruno, é drive. Modelo mental. Porque o otimista, ele enxerga... Olha, isso aqui é um corte bom aí em direção. O otimista, ele enxerga a oportunidade na crise. E o pessimista, ele enxerga a crise na oportunidade. Vamos embora. É isso. E tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? Você acorda na segunda com um pensamento de uma nova oportunidade, ou, poxa, segunda-feira tenho que trabalhar. E a gente conversa muito isso. Eu e o Bruno, nós conversamos muito sobre isso. Segunda, 7h da manhã, 6h, tô de pé e, puta, tem a oportunidade de fazer diferente, fazer acontecer. Ou, caraca, meu, mais uma semana, queria estar dormindo porque acabou o final de semana. Então, eu acho que tem tudo a ver com autoconhecimento, você que é empreendedor, você entender o que realmente você quer, porque como o Gabriel falou, você leva a solução. Você tem que saber onde você está, você tem que saber o que você quer e você tem que saber aonde você quer chegar. E tudo isso você precisa ter um ponto de equilíbrio, Gabriel. E quando eu jogava, cara,
eu levei um tempo para adquirir essa maturidade, esse equilíbrio emocional, porque você sabe, você também jogou bola, e não é diferente do mundo corporativo, a pressão ela é muito grande de todos os lados. Então, se você não souber quem que você é, você se corrompe. Você se perde, você se amedronta, você se esconde ou você explode. Cara, pra mim, cara, que conteúdo extraordinário, Gabriel. Gratidão imensa mesmo. Porque, cara, enquanto eu conheço muito bem o Bruno e pela cara dele, vai passando um filme na nossa cabeça. Mas né, muito. o Bruno? Passou lá de... Cara, eu também. tô aqui numa reflexão, cara, que você não faz ideia. Eu tô já me questionando se eu vou conseguir dormir essa noite. Sendo bem sincero, porque, cara, traz muita reflexão tudo aquilo que você falou. Traz muito de eu tentar me enxergar realmente quem eu sou. Embora eu esteja nesse processo, eu acho que eu preciso ir um pouco mais a fundo e adquirir esse autoconhecimento aí para tornar minha vida melhor. Cara, Obrigado, gratidão. a gente, quando a gente tá nessa gestão da mudança, tudo isso que você falou, Gabriel, é muito difícil porque o nosso ambiente, normalmente, ele não se molda, não muda junto com a gente, igual você falou. Então, um recado bem importante para todo mundo é, na minha visão, a régua nunca pode estar baixa. Sua régua tem que estar sempre mais alta. Não pode ajustar por aqui. Tem que ajustar por aqui. Porque se você entendeu que a partir de agora você é a diferença, você vai mudar, você se autoconheceu, você vai empreender, você vai ser essa pessoa melhor, vai empreender tanto como negócio como na vida pessoal, você vai olhar para os outros e os outros vão falar, ih, você tá maluco, né? Os amigos vão falar, que tá maluco? Sexta-feira, pra quem não sabe, sexta-feira, 10 horas da noite, você tá gravando um podcast pra falar pros outros que ele tem que melhorar, mas pra você, pra mim, tem alguma coisa melhor pra você fazer agora? Teria? Pra mim não teria lugar melhor, exceto estar com a minha família, minhas filhas, mas daqui eu vou pra lá, vou ficar com elas. Mas é uma sexta-feira, gente, fim de ano, e nós estamos aqui tentando levar isso pra você. Por quê? Porque a gente já entende, esse é o meu propósito, né? Então, a régua, pra mim, é daqui pra cima. Levar esse conhecimento pra cima. Daqui pra lá. Entendeu? Então o Diegão não sabe se vai dormir hoje. Com certeza vai acordar melhor do que foi dormir hoje. Certeza. Entendeu? Vai mexer, porque mexeu. Eu já tava pensando, quando você tava falando de várias coisas aqui, que eu... Cara, tem umas coisas aqui que eu não quero mais. Não quero mais. Não serve mais pra mim. Já era, já foi. É do mundo. Eu não sou mais desse mundo. Meu mundo agora é outro. Minha régua é outra. Entendeu? Então, Gabriel, cara, concluindo, eu achei que foi melhor do que a gente imaginava, melhor do que eu imaginava, apesar de eu já conhecer o Gabriel. Os insights que trouxe lá de trás é incrível, cara. Nada é por acaso na minha visão. E eu peço sempre, Gabriel, eu falo e repito a quase todo episódio aqui. Eu peço sempre que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Se a gente tá aqui, que seja feita a vontade dele. Se for para dar certo, que seja por ele. A gente se conectou com pessoas incríveis assim. Lelê, Tio, Digão, Gabriel, sabe? E para fazer o propósito dele, não o nosso, porque ele sabe melhor das coisas do que a gente. A gente que tem a mesma, tem fé em Deus, a gente pode falar dessa forma, porque que seja feita a vontade dele, não é nossa. Estamos aqui fazendo a vontade dele. Gratidão por participar com a gente, certo? E, pô, não sei se eu encerro, se eu deixo o cara falar mais, porque ele fala demais, vai muito bom, fala demais em questão de fala muito, muito bem. Não que fala muito, demasiadamente, fala de verdade. Então, Gabriel, gratidão mesmo. Gratidão, Lelê, a todos. E eu vou te fazer uma pergunta, queria que você respondesse aqui pra galera, né? É possível, Gabriel, através do autoconhecimento, gestão da mudança, empreendedorismo, eu mudar minha vida? Eu posso fazer isso? Você pode. Sensacional. É isso, Agradecer pelo convite, um olhar intencional. Vale lembrar que mudanças estruturais são gradativas. O erro, ele pode ser professor, não precisa ser chicote. Nós nos cobramos. A decepção, ela tem um grande vínculo com o tamanho da expectativa. Também, se a gente não tem expectativa, não tem vitalidade. Nós vivemos numa sociedade doente.
onde as doenças psicossomáticas elas estão afligindo, onde as pessoas elas estão mais se suicidando que mortes em guerra. Mudar não é fácil. Mudanças estruturais elas são gradativas. O autoconhecimento ele nos ajuda a entender que se eu andar com 5 Zé Ruela, eu vou ser o sexto. Se eu andar com 5 pessoas que correm, eu vou ser o sexto. Se eu andar com 5 pessoas que leem, eu vou ser o sexto. Eu tenho meus pontos de melhoria. Eu tenho os meus erros. Eu não sabia lavar um banheiro. Seja você a mudança, né? Reforça, vale a pena reforçar isso que o Gabriel acabou de falar. Você falou lá atrás, se você já esqueceu, desculpa, não queria te cortar, só queria reforçar. Seja você a mudança. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, ou como o Murilo Gun falou num podcast com o Joel J, faz o teu. Ah, mas na empresa ninguém faz. Cara, faz o teu. Ah, mas o meu chefe é Zé Ruela, então ótimo, se desenvolve e tenta criar uma estrutura. Não compra o iPhone 14, 16, 17, 18, 19. Investe em conhecimento. Porque quando nós nos tornamos humanos, é um provérbio bíblico, a humildade antecede a honra. Antes da sua queda, o coração do homem se vai e desce. Tempos desafiadores tornam pessoas fortes. Só que tempos bons, às vezes, deixam as pessoas fracas. Tem uma parábola em Provérbios 6 que conta a história da formiga e da cigarra. A formiga, no calor, na época de carnaval, ela estava trabalhando, ela estava se dedicando, ela estava guardando o alimento para o dia frio. O dia frio, o dia mau vem para todo mundo. Quem vai ser você na próxima pandemia? O que dá acolhimento, o que empresta ou o que pede emprestado? Nós vivemos numa sociedade com uma desigualdade social muito grande. Eu sou mentor voluntário da Gerando Falcões. Atendo pessoas que têm 29, 30 anos, com 3 filhos, uma renda de R$1.000, R$1.200. Não é só você, Diego, que às vezes não consegue dormir. Quando eu dobro meu joelho e vou orar para Deus, eu falo, Deus, como que pode tanta desigualdade no mundo tão doido? Uns comendo carne com ouro, outros virando lixão. Ô Gabriel, e o que tá certo? Cara, infelizmente não existe certo e errado. Existe seu ponto de vista. E por isso que eu acredito na gestão humanizada, na gestão colaborativa, onde novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. Ser modelo, processo de vendas. Você pode comprar um livro, Spin Selling, você pode comprar 1 milhão de cursos. O dinheiro pode comprar a melhor cama, não compra sonho. Você pode estar na balada cercado de pessoas. Você compra prazer, você não compra amor. Você não compra vínculo. Vínculo não é comprado, ele é conquistado. Para quem está nos acompanhando, ser espectador, espectador, é um processo diário. E vale lembrar, nós estamos aqui de passagem. A gente está aqui de passagem, sabe? Você pega a Marília Mendonça. Minha irmã é fã de sertanejo, né? Eu fiz essa pergunta para ela, o olho dela encheu de lágrimas. Ela falou, nossa, você faz umas perguntas, hein, meu? Imagina se alguém chegasse no ouvido da Marília Mendonça e falasse assim, viu? Você está entrando nesse avião e daqui 3 horas já era. E aí? O que significa viver? Acumulou. Você usufruiu? E para a gente finalizar, se você olhar a história, as pessoas que mais criaram impactos edificantes na nossa humanidade não foram pessoas acumuladoras, foram pessoas generosas. O ato de servir. Temos, né? Com toda certeza. Só para concluir, uma das pessoas que eu sou mais fã na vida é pela história, óbvio. 3, né? Às vezes eu fui até chamado disso, né? Porque quando a gente começa a querer mudar, o ambiente começa a falar, ih, filho. Eu já fui chamado de Madre Teresa de Calcutá, de uma forma meio pejorativa. Não sei como, né? Que vai te chamar Madre Teresa de uma forma pejorativa. São Francisco de Assis e Jesus Cristo. Tudo que eu faço hoje daqui pra frente será que Jesus faria? Será que ele gostaria? Será que ele aceitaria? O que ele faria? Como homem, não precisa nem ser... Não estamos falando de religião. Sim.
a história, todo mundo conhece a história de Jesus Cristo. Então, concluído, mais que concluído, missão mais do que cumprida, mais que grato, feliz demais. E é isso, pessoal. Nossa missão aqui é essa, né, Digão? Gabriel, gratidão, gratidão, gratidão e você pode. Você pode.